Namastê! Hoje nós vamos conversar sobre a ansiedade e como o alto nível dela pode afetar sua saúde caso não seja tratado a tempo. Sou Fátima Leite, sejam muito bem-vindos ao canal Solare. Perceba, se você sua nas mãos, o coração dispara e você sente uma pequena apreensão ao que está prestes a acontecer, porque você quer que ocorra tudo bem, porque você quer alcançar um bom resultado numa reunião que vai ser apresentada daqui a pouco, numa apresentação pública, ou mesmo num encontro amoroso com alguém, é normal que você se sinta apreensivo, apreensiva, porque você quer que tudo ocorra bem. Porque você quer alcançar um bom resultado. Essa é a sua expectativa e é ótima, é uma expectativa excelente, porque significa que você está atento às suas experiências de vida. Significa que você não está indiferente, que você não tem apatia aos fatos de sua vida, em relação aos fatos e experiências das suas vivências, do que ocorre com você. E quando então podemos e devemos nos preocupar e identificar o nível de ansiedade alto? Bem, quando você sente dificuldade em dormir, durante várias noites ou meses, quando você perdeu a concentração ou perde constantemente a concentração e o seu foco nas tarefas do dia a dia, nas tarefas de casa, no seu trabalho, você não consegue direcionar sua atenção e também fica com medo de agir por qualquer situação que você imagine. A situação não é real, você apenas imagina que pode acontecer. Então aquilo te paralisa, de tanto medo te paralisa. Essas ocorrências ao longo do tempo, ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, são indícios de que você está com alto nível de ansiedade. E o quanto antes você procurar uma ajuda profissional, uma ajuda médica, é melhor. Porque vai evitar que daí aumente o problema da ansiedade. Ele te leva a ter transtornos emocionais, psíquicos, te leva a ter distúrbios mentais e pode te levar, inclusive, a uma depressão. Ninguém quer ter depressão. Ninguém aguenta mais ouvir falar em depressão. Esse fundo do poço que muitos de nós passamos em algumas situações da nossa vida. Então, a gente, a todo custo, temos que evitar a depressão. E de que maneira podemos tratar da ansiedade e evitar problemas mais difíceis ainda? Problemas que afetem mais ainda a nossa saúde. Antes de dar algumas dicas a você de como prevenir a ansiedade no dia a dia, de maneira simples e rápida em casa mesmo, para não deixar aumentar, antes disso eu gostaria de dizer a você que foi feito no ano passado, em 2023, um estudo pela Organização Mundial de Saúde que detectou que o Brasil é o país com maior número de pessoas com distúrbios
de ansiedade no mundo? E quais as causas principais indicadas para esse número gigantesco de pessoas no Brasil com distúrbios de ansiedade? Quais as causas possíveis? Foram investigar e descobriram que o alto índice de desemprego, a falta de segurança pública, a violência no Brasil, onde muitas pessoas sentem medo de sair à rua, com medo de sofrer algum tipo de violência, sofrer um assalto, um roubo, perder um ente querido, um acidente de carro. Então, muitas pessoas deixam de sair, ficam paralisadas mesmo por causa disso. E uma outra causa indicada como principal são as alterações bruscas na economia do Brasil. A falta de planejamento causa. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3 meses, como é que vai estar a sua situação financeira, se você vai ter empregado ou não. Então, muitas pessoas ficam ansiosas com meses e meses de antecedência, com a possibilidade disso poder vir a acontecer com elas. Então, essas causas são as principais para o Brasil ser considerado o maior país do mundo com maior número de pessoas com problemas de distúrbio de ansiedade. Então perceba que esse é um problema muito sério e que de todas as pessoas do mundo, o brasileiro é o mais afetado. Vamos nos unir, vamos dar as mãos, vamos fazer mais uns pelos outros. Vamos reivindicar nossos direitos. Saúde pública, segurança pública. Ninguém aguenta mais ficar doente. Nós queremos sim nossa saúde de volta, nossa saúde psíquica e emocional. O outro motivo indicado para a alta ansiedade do brasileiro foi apontado pelo doutor e professor Gerardo Maria de Araújo Filho, do Departamento de Psiquiatria e Psicologia da Faculdade de São José do Rio Preto, em São Paulo. Ele afirmou que a alta dedicação ao mundo virtual através de computadores e celulares causa, sim, transtorno de ansiedade. E muitos estudos foram feitos nesses últimos anos e foi detectado, foi identificado que o brasileiro passa em média 5 horas e meia dedicado ao mundo virtual. Ou seja, num dia de 24 horas, o brasileiro fica 5 horas e meia dedicado ao mundo virtual. Isso causa ansiedade, porque é como se tirasse você da realidade do aqui e agora, da realidade do que você está vivendo, a sua vida. Você fica quase que assistindo, fica 5 horas e meia apenas assistindo ou ligado ao outro, ao mundo virtual. Às vezes os seus amigos, seus familiares estão aqui do seu lado, mas você continua preso à telinha, à tela do seu computador, à tela do seu celular. E quando você tem dificuldade excessiva de fazer isso,
ou quando chega a atingir esse número total de horas, de 5 horas e meia, possivelmente você já está com um transtorno de ansiedade em alto nível. Quero fazer aqui um alerta especial aos pais, aos responsáveis e aos professores, porque a faixa de liderança de transtorno em alto nível de ansiedade são os adolescentes e as crianças. E por que isso? Porque a criança e o adolescente estão descobrindo o mundo. Eles ainda não estão totalmente preparados para lidar com as situações difíceis, com bullying, com preconceitos. Se um adulto fica constrangido, fica chateado, amargurado com essas situações, imagine uma criança. Porque a criança muitas vezes tem dificuldade de chegar em casa e contar isso para os seus pais. Não sabe nem como falar. Como é que vou puxar o assunto sobre isso? As crianças estão sendo escutadas em casa. Elas têm liberdade para chegar e falar do que gostam e do que não gostam. Do que aconteceu no dia a dia delas e que elas ficaram aborrecidas, chateadas. Pode ser uma bobagem ou não, mas com quem que elas vão aprender isso? Com quem que elas vão aguçar o discernimento para poder identificar e lidar melhor com essas situações, a não ser com os responsáveis? Os pais, mães, parentes próximos e os professores. Nossas crianças e adolescentes esperam e aguardam a nossa orientação. A orientação da geração que já viveu um pouco mais do que elas. Da geração que naturalmente adquiriu mais sabedoria. Sabedoria com as experiências da vida. Em qualquer idade do ser humano, apresentar tristeza ou uma pequena dose de apreensão por algum fato, alguma situação a ser enfrentada e que você quer alcançar um bom resultado, isso é normal. Mas, vou repetir, em qualquer idade do ser humano, em que essa tristeza, o medo ou a apreensão te impeçam de sair para trabalhar, sair para passear, se concentrar no que você tem que fazer, isso é um indicativo de que você deve buscar ajuda médica, sim, ajuda profissional, sim. E isso não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Lembre-se de que o autoconhecimento é importantíssimo para você se observar e identificar as possíveis alterações do seu comportamento. Se você não se conhece, como vai ter capacidade para observar essas alterações? Para observar o nível da sua ansiedade. E falando nisso, vou dar algumas dicas em que você pode
controlar a sua ansiedade quando reparar que ela está subindo mais do que deve, subindo nível mais do que deve. Você deve procurar prestar atenção em si próprio, fazer o exercício de respiração profunda de 3 a 4 vezes durante o dia, ao longo do seu dia, prestar atenção a você mesmo, se conectar consigo e principalmente procurar meditar. Por quê? Porque meditar acalma a sua mente. Meditar ajuda você a se conectar com você mesmo e com o Criador. Ajuda a se acalmar emocionalmente, ajuda a ter menos medo, ajuda a ter mais otimismo, ajuda a ter mais segurança no seu agir. Finalmente, eu quero reforçar o quanto é importante você se observar no dia a dia e observar o comportamento também das suas crianças e dos seus adolescentes. Porque uma pequena dose de adrenalina é normal diante das circunstâncias que estamos para enfrentar na realidade. É normal essa pequena dose de ansiedade. E mesmo com essa pequena dose de ansiedade, nós sentimos vontade de ligar para alguém, de sair para passear, sair para o nosso trabalho, sair para fazer compras, programar uma viagem. Isso tudo é normal. E principalmente nos relacionarmos com outras pessoas. Porque só assim nós teremos condições de trocarmos experiências de vida, de aprender, de ensinar e, enfim, evoluir. Eu quero muito agradecer a sua atenção. Eu vou deixar um link aqui embaixo na nossa descrição, na descrição do vídeo, sobre um assunto que já foi comentado no ano passado. E na época eu conto para vocês como eu consegui controlar a minha ansiedade. Que até os 40 anos eu era uma pessoa altamente ansiosa, muito ansiosa, até os 40 anos. Então, nesse vídeo, eu conto para vocês, eu contei para vocês como eu consegui controlar a minha ansiedade e viver com muito mais leveza. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Muito obrigada por sua atenção. Fique com Deus. Um abraço gigante, saúde e paz.